Galera, seguindo população asiática parte 2. Toda essa população nós estamos dividindo então nas sub-regiões, a regionalização do continente asiático, assim como fazemos para o restante aí dos continentes habitados no planeta. Podemos regionalizar então em 6 aqui sub-regiões o continente asiático a partir da localização e características culturais próximas. Ásia Setentrional, a Rússia, ok? A maior parte da população da Rússia, como já falado, se encontra na parte europeia, ok? Nesta direção, na direção oeste. Beleza? Temos grandes vazios demográficos, sobretudo junto aqui à parte siberiana, devido às condições climáticas. Lembrando que essa população aqui russa passou a uma população que herdou algumas questões aí da desintegração da ex-União Soviética, onde temos inclusive países próximos com características semelhantes. Parte dessa população ela ficou sem religião ou parte adotou outra religião, mas a maioria da população é composta por cristãos católicos do tipo ortodoxo, tá? Que são um catolicismo diferenciado em algumas bases. Vemos também parte dessa população que passa por dificuldades, como muito ligado ao alcoolismo, uso de drogas, né? Uma população que está ainda se reinventando. Pequenas cidades distantes uma das outras, linhas férreas, sobretudo aqui o uso, né, de recursos minerais junto da economia, também retirada de madeira, enfim, agricultura. E vamos aqui ao centro asiático ou centro-oeste asiático. Os famosos países do Uzbequistão, né? Cazaquistão, Uzbequistão, Turcomenistão, Afeganistão, Tajiquistão, Quirguistão. Muitos aqui, né, com uma realidade histórica semelhante. Em boa parte deles temos o islamismo, dado da expansão árabe, né, lá a partir do 6º século após Cristo, nessa direção. A expansão árabe se deu tanto para a África, para a Europa, quanto também para a Ásia, levando nessa arabização a religião, né, a questão aí do islamismo. Veja, nós temos alguns países aqui muito pobres, atrasados, como o Afeganistão, inclusive que passaram por guerras recentes, a questão do Talibã, enfim, países que aos poucos estão começando a se destacar, como o Cazaquistão e sua economia. E vamos falar aqui ainda na Ásia Setentrional, voltando, lembramos Geórgia e Azerbaijão, características um pouco mais ligadas à Europa, embora sejam países também pouco expressivos no sentido de economia e com algumas tensões. Temos na Rússia, especialmente aqui junto da Geórgia, vários territórios que estão buscando sua independência. Vamos ver um pouco mais à frente essa questão. Beleza? Oriente Médio. De maneira geral, o Oriente Médio, grande história, né, junto ao Oriente Médio, países com desenvolvimento recente muito elevado, econômico. Falamos dos Emirados Árabes, aqui Kuwait, Catar, o Bahrein, dada a exploração do petróleo. Uma das maiores reservas de petróleo no mundo, não é à toa que os Estados Unidos esteve presente aqui na guerra do Iraque, por exemplo. Não é porque era bonzinho, vamos depor Saddam Hussein e garantir a liberdade. Não. Beleza? Temos também países que estão enfrentando grandes calamidades, como o Iêmen em guerra nesse momento e um dos países mais pobres do continente asiático, a Síria, ok? Desde 2011, fruto da Primavera Árabe, que atingiu boa parte desses países, onde, né, os grupos mais jovens se juntaram através dos meios de informação para buscar a deposição de governantes que estavam há 20 e 30 anos no poder. No caso aqui da Síria, Bashar al-Assad não deixou o poder, manteve-se e lutou contra aquela população que era contrária ao governo. Nisso tudo nós tivemos uma brecha com o término, entre aspas, aqui da guerra do Iraque e essa tensão na Síria para o crescimento do Estado Islâmico.
Ao falarmos de Oriente Médio, também lembramos da tensão constante entre Israel e Palestina. O Estado de Israel, aqui, nós tivemos, após Cristo, a diáspora, a saída, o espalhamento dos judeus pelo mundo, em especial indo para a Europa. Segunda Guerra Mundial, toda a questão, infelizmente, da perseguição, né, do Holocausto, e aí o sionismo, guarda a palavra, o retorno para a região de origem dos judeus, só que já estava ocupada esse território, né, pelos palestinos. Então a ONU impôs a recriação do Estado de Israel em 1948 e os palestinos não foram reconhecidos, gerando essa tensão que segue até os dias de hoje. Dê uma olhada a esse respeito. Vamos falar aqui sobre a região, ainda, beleza, no Oriente Médio, temos a questão do Chipre, que tem muito mais a ver aqui com a Europa em sua cultura, mas foi ocupada pela Turquia, uma região tensa também. Junto aqui a Ásia Meridional, Índia, Paquistão, Nepal, temos Bangladesh. Enfim, essa galera aqui, a Índia se destaca com a maior população, apesar das grandes diferenças sociais, de índices elevados de pobreza. É um país que hoje é considerado emergente pelo desenvolvimento, né, das questões educacionais, desenvolvimento aqui também entre Índia e Paquistão de uma tensão histórica pela disputa da região da Caxemira, e esses dois países desenvolveram armas nucleares, beleza? São, né, no cenário mundial aí temidos nesse sentido. Temos Sri Lanka também, e vez ou outra algumas questões internas aqui levam a atentados ocorrerem. Tá? Dentro da Índia, em especial, muitas tensões entre a maioria ali é hindu, mas temos também os muçulmanos, e até por isso houve essa divisão entre Índia e Paquistão. Lembrando que a Índia foi um dos últimos países a se tornarem independentes aqui na região, quando lá na década de 40, toda a Revolução Pacífica liderada por Mahatma Gandhi foi estabelecida, retirando então o domínio britânico. Ok? Sudeste Asiático, países aqui de realidade, muitos países aqui pobres, empobrecidos, como Camboja, ok, Laos, parte do Vietnã, alguns países que nos surpreendem, como Brunei, com um elevado IDH, melhor do que o IDH do Brasil, por exemplo, a Malásia, que tem o seu crescimento, Singapura, hoje, melhor IDH de todo o continente asiático, beleza? Com investimento, sobretudo, em educação, em saúde, para, né, a sua população hoje desfrutar de uma boa qualidade de vida e de uma melhor distribuição de renda. Lembramos das Filipinas, Indonésia e aqui o Timor-Leste. O Timor-Leste, ele é o único país do continente asiático que adotou o português e também foi o último a se tornar independente. O Brasil auxiliou, inclusive, nesse pós-independência com as tropas ali em missão de paz, cooperando nesse sentido com a ONU. Extremo Oriente, países, a China, ok, maior população do mundo, temos a Mongólia, temos a Coreia do Norte, o país, sabemos, mais restrito, né, em relação às informações, em relação à interação com os demais países. A Coreia do Sul, com um crescimento, né, nas 3 últimas décadas muito considerável. O Japão, que desenvolveu-se, é um dos países desenvolvidos do continente e no pós-Segunda Guerra Mundial. Mais uma vez, forte investimento em educação, com a valorização dos profissionais da educação, com a reinvenção ali de algumas questões para os alunos também, e investimento em saúde e investimento em tecnologia. O Japão, ele foi reconhecido como o melhor país em desenvolvimento nas décadas, né? Hoje não é considerado mais o melhor IDH da Ásia, mas
durante décadas foi destaque nesse sentido, e ainda temos, por exemplo, a maior longevidade do planeta aqui desfrutado pelos japoneses. Em relação ao desenvolvimento, vemos, olha, Japão, Coreia do Sul, Singapura, Israel, países considerados consolidadamente desenvolvidos. Alguns outros países que gozam boas condições de vida, inclusive com grandes concentrações de renda, Emirados Árabes, Catar, mas aqui ainda temos questões de muita renda nas mãos de poucos e diversos trabalhadores e imigrantes. Catar, Emirados Árabes, Kuwait, a maior parte da população é formada por imigrantes que saem aqui da Índia, de outras regiões do Oriente ou da África para estarem ali trabalhando. Galera, vamos seguir, foca. Lembrando então, tem que guardar a nomenclatura das regiões e os seus países aí principais. Beleza? Volta aí com o professor. Falamos sobre a densidade demográfica também a um extremo. Enquanto temos Singapura, por exemplo, com mais de 7 mil habitantes por quilômetro quadrado, encontramos aqui na Mongólia áreas extensas com menos de 1 habitante por quilômetro quadrado. E as áreas também com considerável densidade demográfica não são tão extensas, mas ligadas ao curso dos rios principais, como já citado, áreas planas, ok? Aqui junto ao Pacífico, tá? E nas margens aqui no limite dado pelo Himalaia, lembrando da presença do Himalaia e dos desertos e das questões climáticas que impediram aí nesse conjunto a expansão e a distribuição dessa população. Beleza? Vemos então Singapura, maior densidade demográfica do continente, e do outro lado uma imagem da Mongólia nas suas estepes com a menor densidade do continente. Sua apostila traz uma informação em tabela de grande importância, página 23, a distribuição aqui: países, população absoluta, população relativa, né, a densidade demográfica, a população urbana. Veja, Singapura, 100% da sua população urbana, um país pequeno em área, né? A classificação em relação ao IDH mundial, a expectativa de vida, e aí, né, mais uma vez, citamos o Japão com a maior expectativa de vida no mundo, questão de educação, e assim vemos na distribuição também da renda. Senhores e senhoritas, uma questão: China. A China é um país desenvolvido? Não, é um país emergente, inclusive está atrás do Brasil em IDH, porém é uma das economias que mais crescem no mundo, num contraste aí paradoxal também, como que um país dito socialista, ele dinamiza o mundo capitalista. Imagina, né, o restante do mundo capitalista sem a China hoje. Quantos produtos você tem made in China? No socialismo na China acontece desde a década de 40, né, quando Mao Tse-tung liderou uma revolução, e nós tivemos inclusive a divisão. A maior parte da população formou a República Popular da China, e nós temos Taiwan, a antiga ilha de Formosa, formando a República da China, e a China não reconhece a independência de Taiwan, assim como também de Hong Kong e de Macau, ok? Veja, senhores e senhoritas, a sua apostila segue mais uma vez falando aqui sobre a estrutura da população asiática, onde nós temos novamente as questões referentes aí a cada grupo de países pela regionalização. Vamos lembrar aqui de alguns itens. Por exemplo, dentro da China houve o controle de natalidade desde a década de 70, porém esse controle de natalidade desde 2016 ele foi diminuído. Hoje é permitido nas áreas urbanas ter mais de um filho, 2 filhos, né? No passado era 1 filho no máximo, e temos toda a questão, e aí para você guardar a nomenclatura, tá? Que a sua apostila traz, talvez numa redação você possa estar usando o infanticídio feminino.
triste história. Procura aí na internet os quartos da morte na China. Muitas meninas, por serem chinesas, ao nascerem nesse período, eram abandonadas, pois se dava maior importância aos homens na constituição da família. Hoje nós temos uma masculinização da população na China, e também as questões de desequilíbrio demográfico. Isso levou, além das críticas internacionais, o governo chinês recuar, né, nesse sentido. Beleza? Nós vemos também, o professor lembra, em relação às questões de distribuição, urbanização e população rural. Apesar de nós termos uma considerável população, maior população no continente asiático, países com grande desenvolvimento, países, né, tanto desenvolvimento social quanto econômico, temos este quadro, ok? População que está no campo, nas áreas rurais do continente, 60%, enquanto a população urbana, 40%, ok? Países como a China, a Índia, a maior parte dessa galera está aí no campo, beleza? Senhores e senhoritas, e aí vamos finalizando com algumas imagens que o professor separou para você curtir do continente asiático. Vietnã, colheita de sal, a tradição das lanternas na China, as geishas, né? Uma geisha japonesa, olha que coisa linda, com toda a sua vestimenta, toda essa tradição. Temos a história, né? Uma história por triste, mas ela é comum aí, um domínio dos elefantes no Sudeste Asiático. Veja, Camboja, com todas as suas tradições culturais, também vemos a devoção desse senhor aqui junto a um tapete que é tradicional numa das diversas mesquitas aí espalhadas pelo Oriente Médio Sul Asiático. E galera, o professor agradece, né? Valeu, um abraço aí para nossa galera, os nossos queridos amigos da Ásia, do Oriente, e vamos nessa, pulando aí e se concentrando nos seus estudos. Valeu galera, tchau, tchau.